Faltam 3 dias para sua palestra e você ainda não começou a criá-la. Ai meu Deus, que agonia! Por que o brasileiro deixa sempre tudo para a última hora? Você, entre tantas reuniões com o cliente, tantas reuniões com a equipe, com pessoas que você precisa falar, problemas que você precisa resolver, contas que você precisa pagar, vendas que precisam sair, vai deixar para montar a tua palestra quando sobrar tempo? Mas cá entre nós, gente, tem uma coisa que nunca sobra na nossa vida, de meu Deus, é tempo. Então agora você tem 3 dias até a tua palestra, uma agenda cheia e uma sala lotada de pessoas aguardando a tua palestra. Não só aguardando, mas com uma grande expectativa de um grande conteúdo. E o que é que você faz? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer detalhe por detalhe o que você deve fazer nesses 3 dias, seguindo 6 passos muito simples. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori, sou jornalista, atriz, apresentadora de televisão e atualmente CEO da IM Comunicação, a minha empresa de treinamentos e mentorias de oratória para especialistas e palestrantes. Se você é uma pessoa que está buscando subir em mais palcos, palcos maiores, palcos mais importantes, está sendo chamado para palestrar, esse canal foi feito para você. Então maratone aí os demais vídeos, porque toda semana temos conteúdos novos por aqui. E se você quer me acompanhar mais de pertinho, corre lá pro Instagram, @IsabelaMori. Bom, vamos começar pela coisa mais importante. Você vai começar a montar a tua palestra e um dos erros muito cometidos é a inversão da ordem. Qual é a prioridade? Vou adivinhar, você começa pelos slides. Não. Se você faz isso, atenção, você está começando a montar tua palestra da forma errada. A gente vai mexer nos slides mais pra frente, porque antes nós precisamos tomar algumas decisões. Sabe por quê? Quando você começa pelos slides, você acaba caindo em uma armadilha, porque se você for uma pessoa até bem apegada à imagem, você vai passar horas e mais horas fazendo uma palestra linda, fazendo uma palestra com boas imagens, com fonte, com cor, com fotos suas, e você vai acabar passando um grande tempo montando esses slides e no final você vai acabar olhando para eles e vai ver que eles estão lindos, mas direção eles não têm, eles não levam para lugar nenhum, e aí que mora o problema. No dia seguinte você para, você olha para aqueles slides e aí você pensa assim, tá faltando alguma coisa, mas eu não tô sabendo identificar o que é. E sabe por quê? Porque tem algo muito importante que eu preciso que vocês saibam depois de assistir esse vídeo. A nossa comunicação, ela tem algumas camadas, mas eu gosto sempre de chamar a atenção para 2 delas, que eu chamo de camada visível e a camada invisível. O que seria então a camada visível? A camada visível seria a camada em que o público consegue ver, ouvir, então a sua voz, os seus slides, a sua presença no palco, a sua fluidez, a sua performance. Isso tudo eu considero comunicação visual, é o que as pessoas vão de fato ver concretamente. O que é o invisível da tua palestra? Justamente essa parte mais estratégica, essas peças que se encaixam e que vão gerar o quê? Uma narrativa por trás de toda essa comunicação, de todo esse storytelling. Então é a narrativa, é a estrutura, é a condução, é a persuasão, tudo isso acaba compondo a comunicação invisível e adivinha só, a maioria das pessoas se esquecem de olhar para a camada invisível. Na verdade, elas só olham para a camada visível, quando na verdade você devia começar pela tua estratégia para depois sim ir para a parte mais estética e formática, performática da tua apresentação. Qual é o resultado quando você age justamente dessa forma equivocada? Você sobe no palco, tem uma palestra linda, mas quando você desce, você não tem nenhuma oportunidade real para fazer um negócio. Não porque você se comunicou mal naquela palestra, mas porque por falta de tempo, por muita pressa, você acabou montando metade da tua comunicação. É por isso que o método que eu estou trazendo por trás desse vídeo, ele inverte a ordem. Primeiro a estratégia, depois a estética. Então vamos lá, anotem aí o dia 1. Primeiro dia é dia de decisão, é dia de decidir. Isso é ótimo para quem tem agenda cheia como você, como eu, porque para a gente decidir,
A gente não precisa de 4 horas, muitas vezes, para decidir, digamos que o rumo de uma palestra, né? Grandes decisões, é óbvio, às vezes a gente precisa até de dias. Mas, fechando parênteses aqui, para decidir, a gente não precisa de 4 horas, a gente precisa de 40 minutos focadas. Uma cabeça bem tranquila, um ambiente tranquilo, silencioso, você consegue com toda certeza ser produtivo e tomar algumas decisões. E eu posso dizer que são aí pelo menos 3 decisões, ok? E a primeira delas qual é? Eu costumo dizer que é o destino dessa palestra, não é exatamente o que eu vou falar, porque o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar, é o que a gente chama de tema da palestra. O destino seria o que eu quero que aquelas pessoas pensam, sintam e façam depois de me assistir. E a ideia aqui é que você consiga escrever em uma frase, para que você seja sucinto, concreto e claro com você mesmo, até para poder ter o ponto de partida para estruturar a tua palestra. Por exemplo, eu quero que as pessoas pensem que comunicação é o coração do seu negócio. Eu quero que elas sintam que elas podem comunicar-se bem. E quero que elas saiam da palestra inspirados a gravarem o seu primeiro vídeo. Pronto. Entendem? Fiz um alinhamento do que eu preciso falar e de como eu preciso falar, e daqui eu vou partir para a segunda decisão. Segunda decisão é que você escolha uma única ideia para ser defendida na sua palestra. Pensa comigo. Não dá tempo de você trazer infinitas ideias, de explicar 5 ideias, de defender 5 ideias. A gente até tem um termo no copywriting que se chama Rule of One, traduzindo aqui para o nosso português, regra do 1. Então, escolha uma única ideia e eu garanto para você que ainda assim você vai ter aí bastante trabalho para defendê-la. Então, você deve usar uma ideia, mas 5 formas de defender a mesma ideia e não 5 ideias para defender em 40 minutos, entendem? Então, use estrategicamente o tempo da tua palestra e sustente aí uma bandeira, uma ideia, uma visão sobre algo, que isso vai fazer toda a diferença. E a terceira decisão que você tem que pensar: qual é o próximo passo? A pessoa assistiu a tua palestra e agora qual é o próximo passo que ela vai dar? A maioria das pessoas se esquecem disso, gente. Elas terminam a palestra dizendo: é isso que eu tinha para falar, galera. Muito obrigada pela atenção. Beijo para vocês. Não façam isso. Primeiro que não se fecha, não se encerra a palestra falando é isso, pelo amor de Deus. Tiram isso do vocabulário de vocês. Agora pensa comigo, o que vai acontecer depois? A pessoa vai marcar uma reunião? Vai marcar um diagnóstico? Vai baixar o material? Vai escanear o QR Code? Vai te seguir no Instagram? O que é que a pessoa vai fazer? Mesmo porque, gente, para mim, a palestra ela é um funil. A palestra ela não termina por si só. Ela não é o fim. A palestra é um meio. Então se lembrem sempre que a palestra é um funil. Ela leva a pessoa para algum lugar. Gente, essas 3 decisões, elas precisam ser tomadas nesse primeiro dia, porque o pitch que vai ser feito no final, ele não é uma colagem aleatória. Ah, agora eu preciso pôr um pitch, deixa eu pensar. Não. Muitas vezes a gente monta uma palestra a partir do pitch. Então, pensando no final, às vezes de trás para frente mesmo, tá? Qual é a estratégia? Para onde eu vou levar esse povo? Ok, então vou trazer este tema, essa estruturação. Então, a palestra, até de forma contra-intuitiva, eu monto ela do final, começando do final e indo para trás. Agora sim, a gente vai para o segundo dia, lembrando aí que a gente colocou hipoteticamente que você tem 3 dias até a tua palestra. Então, o primeiro dia é o dia da decisão. Segundo dia é o dia de estruturar. Vamos lá, estruturar o quê? Eu quero que você estruture uma ideia, conecte essa ideia a uma história e conecte essa história a uma aplicação prática. Então, são 3 pilares aqui. Estruture e pense como que nós podemos explorar e trabalhar com a tua grande ideia, uma grande história que tem a ver com essa ideia e uma aplicação prática. Porque a ideia, ela te ajuda a sustentar o argumento da tua palestra. A história, ela vai fazer as pessoas sentirem e memorizarem ainda mais essa ideia que está sendo passada. Já o exercício, aí realmente é a grande chance das pessoas nunca se esquecerem, porque a aplicação prática, ela tem uma função ainda mais forte na nossa memória. Então, juntou ideia com história, aplicação prática, é o combo perfeito para as pessoas não deixarem de aprender com você. E aí sempre vem aquela pergunta, né? Isabela, eu não tenho tempo para ficar inventando história, para ficar contando historinha, para ficar contando historinha triste. Nossa, eu já ouvi tanta besteira sobre
storytelling e histórias. Ou então, não tenho nada da minha vida que é interessante para ser contado, até parece, né? Bom, primeira coisa, se você pensa desta última forma, é muito importante, muito, muito mesmo, que você tenha uma pessoa que tenha uma visão crítica, que consiga extrair a tua história, que consiga fazer um exercício importante de autoconhecimento, que inclusive faz parte da minha entrega também em minhas mentorias. Agora, se você tem muitas histórias para contar, o que normalmente aí pessoas que têm essa vocação de palestrarem, elas sabem que elas têm muitos causos, muitas histórias, muitas cenas aí para serem passadas adiante. É importante que você organize. Então, o que eu faço com os meus mentorados? Eu crio o que eu chamo de arsenal de histórias do expert. Por quê? Quando a gente tem isso mapeado e organizado, a gente não precisa ficar improvisando o tempo inteiro, até porque a gente conta muitas vezes a mesma história. Porque não é porque você tá cansado de contar aquela história que as pessoas vão estar, porque nem sempre são as mesmas pessoas que vão te ouvir. Muito pelo contrário, sempre vai existir mais pessoas que não te conhecem do que te conhecem. Então, se você tá no momento de expandir, de procurar novos palcos, de palcos maiores, em outros estados, saiba que você vai estar sempre se expondo a pessoas novas, a pessoas frias que nunca ouviram a sua história. Então, sim, abençoadinho e abençoadinha, você vai precisar contar a mesma história muitas vezes. E, gente, essa ferramenta do arsenal de histórias do expert, ela economiza tanto tempo, porque digamos que você escolha uma ideia em específico, você não vai precisar ficar passando horas pensando numa história. Nossa, mas o que eu vou contar exatamente para falar, para combinar com essa ideia? Não. Vamos supor que você queira trazer a ideia, você vai fazer uma palestra sobre networking. Então, você quer trazer a ideia de que você está a uma pessoa ou você está a uma conexão de realizar o maior sonho da sua vida. Essa é a ideia que você vai defender. A importância das conexões estratégicas, inteligentes. Ok, vou contar uma história agora. Vou olhar o meu arsenal de histórias e vou me lembrar de uma conexão que eu fiz na minha vida como empresária, como palestrante, como mentora, que me abriu muitas portas, ou às vezes que me conectou a uma oportunidade tão grandiosa, na minha visão, na minha opinião, por exemplo, uma oportunidade internacional, que foi algo que eu sempre quis. Bom, agora deixa eu te falar uma coisa muito séria. Você pode seguir todos os passos que eu estou passando aqui com disciplina, todos esses 3 dias, tintim por tintim, seguindo os detalhes que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, e ainda assim descer do palco e não conseguir nenhuma oportunidade. E não ter ninguém interessado em saber mais ou em dar o próximo passo. E foi por isso que eu criei o diagnóstico estratégico da sua comunicação. Como é que ele funciona? Vamos lá. Primeiro, você deve fazer a sua aplicação, uma aplicação gratuita, através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Você deve responder todas as perguntas e caso você seja selecionado ou selecionada, a minha equipe vai mandar uma mensagem para você para a gente poder agendar esse diagnóstico. Esse diagnóstico vai ser feito por mim ou por alguma das minhas especialistas. Nós vamos sentar juntos, ouvir você, entender a tua ideia, como você quer palestrar, qual é a história que você quer contar e nós iremos trazer justamente os pontos que precisam ser ajustados para que a sua palestra não fique chata, não desengaje a plateia, para que você consiga reter a atenção das pessoas do começo até o final. Gente, um diagnóstico desse, pode ter certeza que vale muito. Tem muitas pessoas, muitos palestrantes que precisariam muito de ter esse olhar crítico, analítico e técnico. E se você está assistindo esse vídeo, olha só, você pode se sentir sortudo ou sortuda. Então faz a sua aplicação no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e boa sorte, fica de olho aí no seu WhatsApp e no seu e-mail. Vamos para o nosso terceiro dia, então? Vamos lá. Passamos pelo primeiro sobre decidir, o segundo sobre estruturar. O terceiro, a gente vai falar de ensaio ou treinamento. É isso mesmo. Só que o que as pessoas acham que é ensaio? Elas acham que é você ficar obsessivo ali, obcecado em decorar. A não ser que você seja um ator, um apresentador, um profissional aí da comunicação, que vai ter uma certa facilidade em decorar textos, você não deve apegar-se a decorar
a sua palestra, porque você corre um grande risco de ficar engessado, engessada, de ficar tenso, preocupado se você está esquecendo uma vírgula do que você criou. E não é assim que eu recomendo que você faça. O que é o ensaio? O que é esse treinamento final? O treinamento, ele é nada mais, nada menos do que você treinar a sua palestra em voz alta. E muitas vezes esse treinamento você faz na sua casa, sozinho, com os slides abertos, falando para a parede. Você muitas vezes não precisa nem de alguém te ouvindo. Tá? Você deve fazer isso sozinho. E olha, presta bem atenção, eu disse em voz alta, não disse ensaiar na sua cabeça, passando os slides e não falando nada. Qual é a diferença? A diferença é que quando você fala, você ativa a tua memória auditiva e isso vai te ajudar ainda mais a memorizar o que você tem que falar. Olha, não é decorar, é memorizar, é familiarizar. Veja a diferença. Então pensa aqui comigo. Tendo esses slides prontos na nossa etapa de estrutura, é importante que depois você faça essa revisão e essa revisão é feita justamente nesse momento de ensaio, tá? Então decidiu, estruturou, montou o slide, ensaiou. Esses são os passos que você precisa seguir para conseguir estruturar a tua palestra em 3 dias. Eu sei que é pouco tempo, mas precisa focar. E se você simplificar o processo, muita coisa aí pode acontecer. O que é importante nessa etapa do treinamento e do ensaio? É muito importante que você se concentre na abertura e no fechamento da palestra. O meio, o conteúdo aí, o recheio da palestra, ele também é muito importante, mas vai caber um improviso ou outro, é uma coisa mais desconectada, assim, não tão presa ao roteiro. Agora, o começo, muitas vezes, ele é tão estratégico e é muito importante que você faça exatamente como está lá. Se eu montasse a sua palestra com você, por exemplo, eu ia fazer questão que você memorizasse a ideia, a estrutura, os gatilhos que a gente está colocando no começo e no final. Porque o começo é a chance que você tem de fazer aquela pessoa decidir ficar com você e te ouvir, ficar prestando atenção em você. E o final é o momento onde a pessoa vai decidir se ela dá um próximo passo, se ela vai te procurar, se ela vai tomar aí a ação que você vai pedir que ela faça ao final da sua apresentação. E olha, você também deve saber dos 3 erros mais cometidos e que eu vejo realmente aí muito comum as pessoas cometendo durante a criação das suas palestras. Primeiro deles, você quer mostrar tudo o que você sabe em uma única apresentação. E cá entre nós, é tanto conhecimento que você tem, são tantos livros que você já leu, são tantas viagens que você já fez. Você acredita mesmo que em 30, 40 minutos você vai conseguir falar de tudo? Não vai. Então, cuidado, porque menos é mais nesses momentos. Quando você quer entuchar conteúdo nas pessoas, as pessoas não absorvem nada. Então, é muito melhor menos conteúdo, melhor explicado, com mais histórias, com mais gatilhos, uma estrutura melhor do que ficar colocando e socando conteúdo na galera. Erro número 2, deixar o seu pitch, a sua chamada para ação, para os últimos segundos da sua palestra. Não faça isso. Deixe aí pelo menos de 10 a 5 minutos finais para você poder explicar esse próximo passo, poder gerar valor, colocar alguns gatilhos aí, ancoragem, para você poder aí realmente fazer o efeito movimento. Claro, eu não poderia deixar de dizer o terceiro erro, que é você não dar um próximo passo. Não deixar claro o que a pessoa tem que fazer. Você finalizar uma palestra falando, ó, então depois a gente conversa. Então, qualquer coisa vocês me chamam. Isso não é CTA. Isso não é nada, na verdade. Então, tenha clareza de qual vai ser esse chamado e coloque aí, não só fale, mas muitas vezes deixe escrito no slide também. E agora, eu quero saber de você. Quais desses 3 dias você anda negligenciando, hein? Quais etapas você tem pulado e que tem deixado aí você muito mais tenso, muito mais nervoso e preocupado para palestrar? É decidir? É estruturar? Ou é ensaiar, hein? Uso dizer que pode ser a parte do ensaio, porque eu sei que muitas pessoas aqui têm preguiça de treinar. Ou então acham que ensaio vai engessar a sua comunicação. Pelo amor de Deus, se você acha isso, você está ensaiando da forma errada. Bom, e lembrando que a tua palestra ela pode ter um conteúdo de valor, ela pode ser interessantíssima, ela pode trazer informações muito importantes, mas mesmo assim, se ela não tiver estratégia, ela pode não te gerar
oportunidades de negócios. E eu sei que você, como especialista, como empresário, como empresária, você quer fazer a tua palestra abrir portas para você. Então não deixe de aplicar para o diagnóstico estratégico da sua comunicação, que vai ser um prazer poder conversar contigo, entender hoje o teu modelo de negócio, a tua estratégia por trás da sua palestra, para poder te ajudar a, na próxima oportunidade, você fechar um contrato quando descer do palco. Gente, isso não é tão difícil quanto parece, tá? Eu te convido para se inscrever aqui no canal e para você continuar estudando aqui, desenvolvendo a tua oratória e o teu roteiro para a tua próxima palestra. Eu indico que você assista a esse vídeo aqui que está aparecendo na tua tela agora, para você conseguir se comunicar com confiança e assertividade. Até o próximo vídeo.